Olá, estamos começando mais um Diálogo Automotivo, hoje na versão online. Nós vamos falar sobre carro elétrico e você sabe, o Diálogo Automotivo é um oferecimento da Schaeffler, com as marcas Look, Ina e FAG, pioneira em movimento. Vem com a gente agora na ATV. Estamos recebendo hoje Júnior Miranda, que é CEO da GreenV, uma empresa focada na mobilidade elétrica. Aliás, Júnior, eu vou deixar você mesmo explicar aí o que faz a GreenV. Bem-vindo aqui, muito obrigado por participar desse diálogo automotivo, Júnior. Legal. Cláudio, super prazer estar com vocês aqui, tá? Obrigado pelo convite. Realmente é um grande prazer a gente falar desse tema que para a gente é muito importante, que é a mobilidade elétrica, a transição energética que está acontecendo no mundo, né? E que naturalmente afeta o nosso país. E a gente está contribuindo ativamente para essa mudança, essa transição nessa indústria gigante que é o setor automotivo, né? Então, o foco da GreenV hoje nós somos uma startup com foco em mobilidade elétrica e principalmente em tecnologia para a mobilidade. Quando eu falo em tecnologia para a mobilidade, na prática, o nosso grande objetivo é viabilizar os grandes projetos de mobilidade elétrica do país, seja através de software, seja através de hardware, seja fornecendo carregador, seja desenhando com o nosso cliente os projetos de mobilidade, colocando de pé, como a gente fala, cada um dos projetos de forma rentável, que faça sentido, né? E, obviamente, integrando uma série de outras coisas nesse ecossistema. Bom, você falou em viabilizar a eletrificação da frota brasileira ou a mobilidade elétrica. Eu sei que a pergunta talvez seja um pouco complexa, né? Mas existe muita gente que questiona muito a viabilidade da mobilidade elétrica no Brasil. Como se viabiliza isso? Sim. Na verdade, em alguns mercados, nesse mercado não é diferente, sempre tem a questão, o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? E a gente entende que tem duas frentes aí. Uma é a infraestrutura para recarregar ou carregar os veículos elétricos, e o outro são os veículos em si, né? E a gente entende que se a infraestrutura não existe ou não existir, na prática, a gente não abre portas para viabilizar a chegada dos veículos. Então, naturalmente, quanto mais a gente investe e expande o parque instalado, né, e forma redes inteligentes de recarga em locais estratégicos que façam sentido tanto para o cliente residencial quanto para o cliente corporativo, na prática as empresas e as pessoas não vão investir nos veículos. E essa é a nossa função, justamente expandir esse parque instalado de forma inteligente e com tecnologia embarcada. Como você avalia, Júnior, a infraestrutura de recarga, de recarregamento dos carros elétricos que nós temos no Brasil hoje? Em que estágio nos encontramos? Legal, legal. É bem interessante você comentar isso pelo seguinte. Hoje, na verdade, né, a gente tem uma sensação, né, que a realidade muitas vezes ela é diferente da percepção das pessoas, né, que a gente não tem infraestrutura. E por que existe essa percepção? Poxa, a gente está num país continental, um país que é do tamanho de uma Europa toda, né? Quase que cada estado brasileiro é um país europeu em tamanho, guardadas as devidas proporções. Portanto, para quem olha esse mercado, tem a sensação que tem que ter carregador em qualquer lugar para ficar mais tranquilo, para se sentir confortável para adquirir um veículo elétrico ou mesmo uma frota elétrica, né? Só que se a gente olhar a proporção de veículos versus a proporção de carregadores, hoje, a gente, de certa forma, já reproduz proporções semelhantes a alguns outros países. A questão é que em outros países, como Europa, China, Estados Unidos, de forma geral, tem muito mais veículos elétricos. Então, naturalmente, também tem muito mais carregadores elétricos, né? Carregadores para veículos elétricos. Então, só para te dar um panorama, hoje a gente tem mais ou menos 1.500 carregadores que a gente chama de privados com acesso público, né? Que são os carregadores públicos. Desde carregadores públicos de verdade, como tem alguns em Brasília e em outros locais pontuais, mas principalmente shoppings, hospitais,
grandes restaurantes, clubes de golfe, marinas e diversos outros locais que temos espalhados pelo Brasil afora. Além de diversos carregadores que foram instalados em residências, que isso não é público, não é uma informação pública. Por exemplo, nós já instalamos mais de 2.500 carregadores no Brasil. Tá? E detalhe, para dar um panorama, hoje a gente tem cerca aí de 20, 25 mil veículos elétricos e veículos plug-ins, híbridos plug-ins. Né? Recentemente, teve um número que a gente bateu 100 mil veículos, e só explicando um pouquinho, acho que vale a pena compartilhar, a gente está falando de veículos eletrificados, veículos que têm, no mínimo, um motor elétrico. Então, a gente tem o híbrido, elétrico e combustão, que não conecta na energia, que está nessa estatística dos 100 mil veículos. Tem o híbrido plug-in, que é elétrico e combustão, e o elétrico puro. Desculpa. Não, imagina, essa conversa digital sempre tem um delay, né? E a gente acaba se atropelando aqui, o que é normal. Mas o pessoal que está nos assistindo compreende, porque também já deve ter passado por isso. Júnior, eu ia tocar com você exatamente nessa questão dos 100 mil veículos eletrificados, em que a maioria, nesse caso, é híbrida, não é? Mas o que representa para o Brasil essa marca de 100 mil veículos eletrificados em 2022, considerando também aquilo que está acontecendo no exterior? Para vocês que são do meio e que promovem exatamente a mobilidade elétrica, eletrificada no Brasil, esta marca representa o quê? Legal. Essa é uma marca importante, né, porque a gente está falando de um volume já considerável de veículos, tá? Só que na prática tem um ponto importante que é o seguinte: existe uma curva em tecnologia, que é a curva S, que por estatística diz o seguinte: a partir do momento que a amostra tem 5% de adoção, pelo menos, essa tecnologia ela já é uma tecnologia estabelecida, né? Para você ter ideia, na Noruega, que é o grande case global, a marca de 5% de adoção de veículos elétricos e híbridos eletrificados, ela foi batida em 2013. Na China, foi batida em 2018. E nos Estados Unidos, foi batida agora. Ou seja, 5% das vendas de elétricos, 5% das venda anual da frota é de elétricos ou híbridos. Tá? Então, na prática, a gente está falando hoje no Brasil de 1%. 1,5% no máximo. Então, só que a gente está avançando exponencialmente e de forma muito mais acelerada do que o veículo a combustão. Então, é muito natural que esse 5% seja atingido, talvez em 2024, 2025, o que significa que realmente é a grande virada de chave do país para que o veículo seja adotado por a maior parte da população. Bom, eu sei que a GreenV tem um relacionamento com as montadoras, vocês trabalham para algumas marcas. Sim. De que forma você observa a movimentação das montadoras que atuam no Brasil com produção própria ou com importação oficial, no sentido de contribuir para a eletrificação da nossa frota circulante? Legal. Na verdade, assim, o que na prática acontece você tem dois grandes vieses, de certa forma, com relação às montadoras. Algumas montadoras têm uma estratégia muito clara de eletrificação. Por exemplo, a Porsche, que é nosso parceiro exclusivo no Brasil todo, né, nós atendemos a Porsche em recarga em nível nacional, de forma exclusiva, há anos, tá? Eles têm uma estratégia global onde 50%, o objetivo deles é vender até 2025, pelo menos 50% dos veículos serem elétricos ou híbridos, tá? Olha que interessante, a meta é 2025, eles bateram já 40% esse ano. Eles vão bater essa meta antes do esperado. E isso se reproduz de forma global. É por isso que a Porsche é uma das empresas que avança muito aqui no Brasil também, porque é uma meta global deles, tá? Mas para não falar apenas da Porsche, que é um ícone, né, da exclusividade, do luxo,
né? A gente tem diversas outras marcas que também têm estratégias bastante claras com relação à eletrificação. Uma Volvo, uma BMW, um Audi, né? A BYD chinesa, que está vindo com uma força bastante grande no país. E, por outro lado, a GM também, que tem uma estratégia, inclusive, de trazer a Blazer. A Blazer, que já foi um super sucesso no país, vai vir elétrica, tá? E uma série de outros veículos. E tem outras montadoras que ainda não se decidiram para trazer projetos de grande porte para o país. Essas, por outro lado, elas precisam fazer alguma coisa. Então, na prática, elas trazem pequenas frotas para fazer experiências no mercado brasileiro, enquanto o foco maior é na Europa, ou na China, ou nos Estados Unidos. E a gente tem algumas empresas que estão atuando de forma, inclusive, mais agressiva. A BYD é uma delas. E também, por exemplo, a gente tem a GWM, Great Wall, que comprou a fábrica da Mercedes, ali em Iracemápolis, e pretende ser um polo América Latina para a venda de veículos elétricos e híbridos. Júnior, a eletrificação da frota está bastante adiantada na China e lá existe o predomínio das marcas locais sobre as marcas globais ou multinacionais, como queiram. Dá para a gente fazer uma previsão do crescimento das marcas chinesas a partir do momento em que a eletrificação se consolidar, e eu digo crescimento em todo o mundo, já que eles estão bastante adiantados? Olha, é difícil cravar que eles vão dominar no setor da eletrificação de veículos elétricos, tá? Mas tem indicadores importantes que isso pode acontecer. A BYD acabou de ultrapassar a Tesla em vendas, então isso já é um sinal claro da força chinesa, né? Além disso, a China está estabelecendo fábricas ao redor do mundo de veículos elétricos, não só da China, né? A gente visualiza uma empresa que pouca gente conhece, que é a Bike, que estava só na China e sempre figurou entre as top 10, top 20 marcas em volume de vendas do mundo, que é algo impressionante, considerando que eles só trabalhavam no mercado chinês, né? Além de, tem mais de 300 fábricas de veículos elétricos na China. Ou seja, existe um direcionamento muito claro chinês em relação ao avanço nos elétricos, né? Agora, nem tudo são flores com relação à China, no final das contas. Porque, por exemplo, a China, até então, ela liderava o movimento dos elétricos, mas na Europa, muito recentemente, a Europa entrou no ano passado, esse ano, superou a China em vendas, tá? Então, em adoção de veículos elétricos e vendas. Então, é uma briga boa, tá? Está acontecendo um movimento muito interessante na Europa também com relação a isso, né? Atrás de China, Europa, vem os Estados Unidos, e a gente vai assistir tudo isso, que a gente brinca, né? De camarote, de muita coisa acontecendo, mas sem dúvida a China vem com uma força impressionante aí na venda e penetração de mercado. Estamos conversando aqui no Diálogo Automotivo com Júnior Miranda, CEO da GreenV. A gente já volta. Estamos de volta com o Diálogo Automotivo, hoje ouvindo Júnior Miranda, CEO da GreenV, e o assunto é carro elétrico, mobilidade eletrificada e todo esse futuro que se apresenta e já começamos a construir desde já. Júnior, recentemente aqui no Diálogo Automotivo, nós fizemos uma entrevista em que foram apresentados alguns pontos como obstáculos a eletrificação da frota no Brasil. Eu gostaria até de discutir isso com você, para dar oportunidade da gente também ouvir um outro lado, para tentar chegar numa conclusão, ou para permitir que o nosso internauta, as pessoas que nos assistem, também possam ter mais elementos para acompanhar essa questão do carro elétrico, que é tão importante, não só para o Brasil, mas para todo o mundo, não é? Nós temos aqui uma solução brasileira que vem desde a década de 70, que é o álcool combustível, hoje chamado de etanol, mas é resultado do Proálcool. Foi um programa feito com muito sucesso no Brasil, para que diminuíssemos a dependência do petróleo,
e hoje nós temos o carro flex, que dá até mais mobilidade, mais flexibilidade para que o motorista, na hora de abastecer, possa escolher o seu combustível. O etanol, ele seria um combustível ambiental que, teoricamente, resolve os problemas de descarbonização no Brasil, que são importantes ou são pontos de partida para a eletrificação da frota. Você entende que o etanol, ou mesmo, quem sabe, um motor híbrido com etanol na parte de combustão, hoje representa uma solução que pode ser adotada no Brasil em lugar do carro 100% elétrico? Na verdade, sem dúvida nenhuma, o etanol ele é uma alternativa possível, viável, muito mais limpa do que o que nós temos hoje com gasolina, diesel, o que quer que seja, né? Agora, o que a gente também precisa colocar em perspectiva é que apostar todas as fichas no etanol significa decidir estar atrasado tecnologicamente em relação a todo o mundo, coisa que o Brasil não é necessariamente, né? Afinal de contas, a gente tem um histórico automotivo importante, relevante no mundo, né? E que eu entendo que precisa ser preservado. Isso significa que, obviamente, toda a indústria sucroalcooleira precisa, sim, ser respeitada, né? E tem oportunidade para que a gente siga uma linha, assim, de veículos a álcool, né? Inclusive híbridos, né? Com motor elétrico, mas eu entendo que seria um erro grave para o país tomar a decisão de investir apenas nessa tecnologia. Eu acho que há espaço para que se conviva com essa tecnologia e ainda, né, tenha investimentos expressivos em relação aos veículos elétricos. Até porque, a partir dos elétricos, deixando de ter veículos com fluidos, como o álcool, que é uma necessidade, é líquido, né? Você tem a possibilidade cada vez maior de ter muitas outras alternativas mais tecnologicamente interessantes, né, como Vitols e outros tipos de veículos que também tecnologicamente faz muito sentido. Sem falar que é muito mais sustentável ter um veículo 100% elétrico. Óbvio, precisa ter uma fonte, uma origem da energia também limpa, né? Que não basta ser o veículo elétrico, como na Europa, que com uma fonte a carvão. Não faz sentido, né? Júnior, o carro elétrico ele não é exatamente uma novidade, isso, a tecnologia já vem do começo do século passado, com o Ferdinand Porsche, e depois foi evoluindo naturalmente. Nós tivemos aqui, na década de 70, no Brasil, a Gurgel, com os protótipos do Itaipu, que chegaram a ser vendidos, e existia sempre a dificuldade da relação entre bateria, peso de bateria e autonomia. Hoje, claro, a gente tem baterias muito mais modernas, a autonomia cresceu bastante também, mas você entende que esse problema foi resolvido? Esse problema ainda está sendo resolvido, ele está sendo endereçado. Então, por exemplo, um mito importante a ser derrubado, desmistificado, é o seguinte: muito se fala sobre a autonomia do elétrico, né? Mas os carros a combustão hoje, na realidade, independente se é álcool ou gasolina, a gente fala de 400 km de autonomia, 500 km, né, 600 km. A Mercedes, por exemplo, está lançando um veículo com 1.000 km de autonomia 100% elétrico. Ou seja, é um problema totalmente endereçado. Acho que é questão de tempo para a gente ter um cenário muito positivo, né? Por exemplo, existe um turning point importante, né, que seria o custo do quilowatt-hora a menos de $100 na produção, que foi batido em 2019 pela Volkswagen com o projeto ID. Então, se a expectativa era 2022, ele foi batido em 19. Então, a gente viu vários indicadores, né, que a eficiência da bateria melhorou demais, né? Sem falar que, assim, no passado, né, quando houve, sim, o veículo elétrico, interesses como a Ford, que trouxe uma inovação na linha de produção, né, mesmo os interesses do petróleo, com Rockefeller, acabaram impedindo a evolução e, sem dúvida nenhuma, era uma tecnologia muito embrionária, né? Hoje o cenário é bem diferente.
Uma outra questão que foi colocada, Júnior, eu gostaria de dividir com você, é a questão da matéria-prima, dos minérios para a produção das baterias. Considerando uma necessidade de escala muito maior, se a gente levar em conta que as montadoras já estão colocando fim no desenvolvimento de novos motores a combustão, e em breve a gente vai ter também o impedimento da venda desses veículos com motor de combustão, significa que a demanda por essas baterias vai aumentar significativamente. Nós vamos ter minério suficiente, nós vamos ter recursos naturais suficientes para atender a essa escala? O que eu posso dizer sobre isso? Sem dúvida existe minério para isso, tá? Mas naturalmente isso tem um limite, né? Como toda tecnologia passa por transições. Por exemplo, hoje já está sendo estudado algumas possibilidades, né? No Brasil muito se fala no grafeno, por exemplo, né? Que ainda carece de resposta definitiva se realmente a gente consegue aplicar ou não. Mas sem entrar no mérito, há várias tecnologias e possibilidades com relação a isso. Então, se hoje a gente olha 10 anos para frente, 15 anos para frente, com volume muito expressivo no uso de matéria-prima, sem dúvida, em 15, 10 anos vai surgir muita coisa nova também. Em relação Júnior, em relação à perspectiva de ampliação da frota brasileira, o Brasil depende muito de incentivos governamentais, principalmente para novas tecnologias. Nós tivemos recentemente a aprovação do Rota 2030 como uma nova política para o setor automotivo, em substituição ao Inovar Auto, e o pessoal que trabalha com essa área de veículos elétricos queixou-se da falta de um endereçamento também para a questão do carro elétrico, incentivos, tanto para quem compra como para quem importa, e outras políticas que possam privilegiar o carro elétrico. Como vai a questão política, a questão de mobilização da classe em relação a possíveis incentivos ou possíveis caminhos com o impulso do governo para que essa tecnologia possa se popularizar mais no Brasil? Legal, muito boa pergunta. Sem dúvida nenhuma, o país carece de um plano nacional que enderece os elétricos. Isso não existe, né? Hoje a gente tem iniciativas isoladas. Por exemplo, em Brasília, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Jacareí, aqui em São Paulo, já existe uma lei que prevê, determina a instalação de pontos de recarga desses, nem que seja uma tomadinha, né? Em novos condomínios residenciais ou comerciais, né? Mas são iniciativas isoladas, não é um plano brasileiro para que isso aconteça. O que existe? Existe um plano nacional desenhado por várias entidades do Brasil e empresas do setor, propondo alguns pontos importantes para endereçar esse tema, e também existe uma frente parlamentar que já foi montada justamente com esse objetivo. Inclusive, o ex-presidente, que acabou de se licenciar do cargo, o presidente da BVE, né, Adalberto Maluf, ele acabou de se colocar à disposição para ser candidato, né, justamente com o objetivo de promover a mobilidade no meio parlamentar. Ou seja, existem várias iniciativas, não existe um plano nacional, né, e sem dúvida nenhuma você tocou num ponto importante. O Rota 2030, sem dúvida nenhuma, ele privilegiou a indústria sucro-alcooleira, tá? Sem entrar no mérito aqui, a gente vê que os incentivos foram maiores para os veículos desse setor em detrimento dos veículos elétricos, que são mais eficientes, né? Quando você coloca como critério no Rota 2030 o peso dos veículos, né, naturalmente as baterias que são pesadas elas vão perder eficiência em relação aos veículos que não são elétricos, mesmo sendo mais eficientes no final das contas, né? Então, realmente, isso é uma queixa, digamos assim, legítima para quem é do setor, né? Mas a gente sabe como funciona o nosso país, né? Acho que, no fim das contas, a iniciativa privada tem que trabalhar e vamos produzir e as coisas aos poucos vão mudando. Bom, uma última pergunta, então, Júnior. A gente aqui na TV está muito relacionado ao mercado de manutenção veicular,
nós temos notícias já de alguns poucos, na verdade, carros chegando, e isso exige do mecânico, e vai exigir cada vez mais do mecânico, treinamento, principalmente porque existem alguns movimentos ali do carro elétrico que são perigosos, né? Sendo bem, a escola Senai aqui de São Paulo, do Ipiranga, ela tem um módulo que cuida lá do carro elétrico, a gente conhece os protocolos até o momento em que os alunos possam efetivamente colocar a mão nesse veículo. Então, existe uma necessidade muito grande de preparar a mão de obra para futuramente cuidar desses carros. Vocês têm isso no radar também? Vocês pretendem disseminar esse conhecimento, essa preparação, para que a manutenção do carro elétrico possa ser feita futuramente com segurança pelas oficinas do Brasil? Sem dúvida nenhuma, Cláudio. Muito legal esse ponto que você colocou, tá? A gente tem 3 frentes principais aqui na Greenville. Uma delas é serviços. A nossa maior experiência é em projetos de recarga e infraestrutura, e a gente agregou operação e manutenção de recarga no nosso portfólio, de parques de carregadores integradas a frotas. Tá? Além disso, tem toda a tecnologia por trás, que é o aplicativo para encontrar os pontos de recarga que são compatíveis com o veículo, traçar a rota e por aí vai. Bem como um sistema de gestão que conecta toda a infraestrutura e, em tempo real, tem uma equipe que está aqui visualizando se o carregador está disponível ou não está disponível, né, para poder efetuar o carregamento, inclusive se tem veículo carregando ou não e qual é o veículo. Tá? E a terceira frente é exatamente essa que você está falando. A gente está lançando amanhã, dia 11, né, o que a gente chama da Academy. A Academy é justamente o nosso projeto que endereça uma escola online de ensino sobre mobilidade elétrica como um todo. A gente não vai falar só de instalação, a gente vai falar de todos os temas que estão ligados à mobilidade elétrica, e esse que você falou, a gente sabe que é realmente uma, digamos assim, uma dor do mercado. Então, a gente está no nosso radar a construção de um curso com especialistas e o nosso time, tá? Justamente dando um panorama para os profissionais dessa área, para que façam uma manutenção apropriada e segura e dentro das normas e com as ferramentas apropriadas, né, para carros, veículos híbridos e elétricos. Muito legal você tocar nesse ponto, tá? E para você ter uma ideia, um dos nossos sócios é quem desenvolveu o UOL EdTech, que hoje é a 6ª maior empresa online de educação do mundo. Então, a gente tem muita expertise e experiência aqui, né, um time realmente experiente. A gente junta 10 anos de experiência em ensino online com 10 anos de experiência em mobilidade elétrica, e inclusive um ponto que você colocou, né, um dos nossos especialistas, por exemplo, é o Zeno Nadal, que foi coordenador justamente do Senai, ali em Curitiba, e é coordenador do curso de MBA em mobilidade elétrica e sustentabilidade. Então, a gente tem vários professores aqui, profissionais bastante experientes no setor de mobilidade elétrica para, no fim, trazer todo mundo para essa discussão, né, para essa conversa sobre mobilidade elétrica. Muito bem, Júnior. Muito obrigado, Júnior, pelo seu tempo. A internet não ajudou muito, mas a gente conseguiu terminar aqui a nossa conversa nesse diálogo automotivo. Espero aí futuramente que a gente possa conversar pessoalmente aqui no estúdio, tá bom, Júnior? Muito obrigado. Vai ser um grande prazer. Obrigado novamente pelo convite. Sucesso para vocês. Estamos aqui sempre à disposição de vocês. Tá bom? Conversamos assim aqui no Diálogo Automotivo com Júnior Miranda, que é CEO da Greenville. O Diálogo Automotivo, você sabe, está no ar todas as segundas-feiras, aqui pela ATV, e você acompanha os cortes do diálogo todos os dias. Se você gostou dessa entrevista, que foi bastante esclarecedora sobre a mobilidade elétrica, deixe seu like, deixe seu comentário também e se inscreva no canal. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira no Diálogo Automotivo, aqui pela ATV. Até lá.